paz do Senhor. E eu também quero desejar um feliz Dia das Mães, dar parabéns a todas as mães. Quantas mães presentes a gente tem aqui nessa noite? Amém! Quantas mães! Que bom que você está aqui nessa noite, a gente fica muito feliz. Cada mãe é única, porque os filhos da gente também, cada um é cada um, são únicos. Mas eu tenho certeza que tem uma coisa que toda mulher que é mãe concorda comigo, que a vida de uma mulher nunca mais é a mesma depois que ela se torna mãe. É ou não é verdade? É verdade, não é? Junto com uma mãe, nasce também, junto com uma criança, né? Nasce também uma mãe. Porque por mais que a gente vejam as pessoas que são mães, vejam as crianças, quando chega a nossa vez, a gente se sente assim com frio na barriga ou com aquelas preocupações tipo, será que eu vou dar conta? Será que eu vou acordar para amamentar? Será que eu vou conseguir cuidar? Mas fique tranquila. Todo mundo consegue. É a graça, é a bondade e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Então, cada mãe, cada mulher que é mãe, tem uma história como mãe. Cada filho que nasce, cada momento da sua vida, a vida das mães são marcadas por acontecimentos, muitas vezes alegres, felizes, divertidos, outras vezes tristes, angustiados, que nos trazem preocupações, né? Mas eu queria falar para todas as mães, vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhos, né? Jesus, o Senhor, sempre está conosco. E para falar sobre o Dia das Mães, nesta noite, o Senhor colocou no meu coração de compartilhar sobre duas mães, duas mulheres. Uma delas é sobre Agar. Antes de falar sobre Agar, eu queria falar, né, que Abrão recebeu um chamado de Deus. Deus falou para ele sair da terra, da parentela, para ir para um outro lugar. Foi ele, foi a sua esposa, junto, o seu sobrinho. E, num determinado momento, ele recebe uma promessa, que dele haveria descendência, uma multidão de pessoas que seriam muito abençoados. Mas a sua esposa era estéril, já de idade avançada, ele também, né? Então, nesse momento, a Sarai sabe da promessa que Deus tinha dado a Abrão, e ele sugere a Abrão, falou, olha, eu tenho uma serva, é a Agar. Você podia, através dela, formar uma família, então ter filhos. E ele sugere isso, ela sugere isso para o marido, e o seu marido aceita, e Agar fica grávida. Isso está, agora o que eu vou estar lendo agora, é a continuação dessa parte, que é Gênesis 16, capítulo 16, vai ser do versículo 7 a 11 e o 13, tá bom? Acho que está projetando aqui. Vai falar do momento que Agar concebe, só que ela fala, nossa, eu vou ter um filho de Abrão, uma pessoa importante, especial. E ela começa a desprezar a sua senhora, a Sarai. Quando isso acontece, a Sarai fica muito brava e ela começa a maltratar a serva, de tal maneira que a serva não consegue mais ficar ali e ela foge, tá bom? Então, ela fugiu e, nesse momento, é o que a gente vai estar lendo agora. Gênesis 16, 7 a 11 e 13. Tendo achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para tua senhora, humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Versículo 13. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava.
tu és Deus que vê. Pois disse ela, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Então, a gente vê aqui um momento na vida dessa mãe, porque ela não é uma mãe porque não tinha nascido, mas ela já estava grávida, e ela está num momento de extremo desespero, de uma necessidade muito grande. Ela era uma egípcia, não conhecia o Senhor, mas ali, um anjo do Senhor aparece e pergunta para ela, de onde você vem e para onde você vai? Bom, de onde ela vinha, ela sabia, porque ela estava fugindo da sua senhora, da Sarai, mas naquele momento, ela fugiu com tanto desespero, ela estava ali no deserto, com certeza ela estava perdida e não imaginava para onde ela iria, né? E interessante que nesse momento que ela tem um encontro ali com o Senhor, ela recebe uma direção de Deus para a vida dela, que fala para ela, volta para a tua senhora e humilha-te, não é? E além de uma direção para a vida dela, ela recebeu uma promessa, porque ela estava grávida de um filho de Abrão. E naquele momento, ela recebe a palavra sobre o filho dela, que ele seria uma grande nação também, né? E além disso, então ela recebe uma direção, ela recebe uma promessa da descendência dela, e também é falado para ela, olha, o seu filho vai se chamar Ismael. Ismael quer dizer Deus ouve. Com certeza, naquele momento no deserto, no sofrimento, aquela mãe em desespero, o Senhor ouviu o clamor do coração dela, né? E Ismael, que é o Senhor ouve, o Senhor acode no momento da aflição. E é interessante que no versículo 13, aí ela invoca o Senhor que estava falando com ela. Ela, então, levanta os olhos dela para ver, para olhar, e diz, tu és o Deus que vê. Então, ela diz, não olhei eu neste lugar para aquele que me vê. Então, a gente vê assim uma mulher, uma pessoa que estava perdida, sozinha, numa situação de extrema necessidade, mas ela tem uma revelação, o encontro com o Senhor. Naquele momento que ela não sabia para onde ir, Deus deu para ela uma direção, que era para ela voltar para casa, uma promessa, que dela viria uma descendência, muitas pessoas. Deus fala sobre o filho dela, e ela tem esse momento, a revelação de que Deus era o Deus que vê, o Deus que ouve o clamor. E outra mulher que eu queria falar também agora, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Reis, capítulo 4. Eu não pus aqui, todo mundo abre, porque é um texto que você pode deixar aberto nesse capítulo, que a gente vai ler alguns versículos, e fala sobre a mulher sunamita. 2 Reis 4, eu vou ler primeiro, 8 a 10. 2 Reis 4, 8 a 10. Fala assim, certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. De modo que ela disse ao marido, eu sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Então, essa mulher, que nem é citado o nome dela, ela não se chama Sunamita, Sunamita não é o nome da mulher,
ela é de Sunem, por isso que ele está falando a mulher sunamita. Mas a gente vê que ela é uma mulher temente a Deus, ela é uma mulher atenciosa, observadora, uma pessoa que via a necessidade das pessoas, uma pessoa de coração dadivoso, um coração bondoso, né? E ela vê Eliseu e fala, nossa, essa é uma pessoa de Deus. E aqui fala no versículo 8 que ele insiste, fala, vem comer na minha casa. Ele deve ter falado, não, obrigado. Não precisa. Mas ela falou, não, vem comer aqui em casa. E fala, como ela era uma mulher rica, ela deve ter montado uma mesa, preparado uma refeição. Eliseu foi ali com o servo. Então, depois disso, todas as vezes que Eliseu estava nessa cidade, a mulher recebia, ela era hospitaleira, recebia Eliseu na sua casa. E aí chegou no momento que ela sugere ao marido, olha, vamos construir um quartinho para ele? E é isso que ela faz. Constrói um quarto, põe a mobília, não é? E então Eliseu, todas as vezes que vem nessa cidade, fica na casa dela. Vamos ler agora versículos 11 a 17. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita. Então ele a chamou e, quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu, estou bem entre minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos, o seu marido é idoso. Então, Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta dessa época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou, não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas, como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Né? A gente vê nesse texto que a gente leu, que Eliseu estava sendo muito abençoado através daquela mulher, daquela família. E ele queria, de certa forma, também abençoar. E ele pergunta, nossa, o que a gente pode fazer por você? Você está precisando de alguma coisa? Imagina, gente, se um profeta, um homem de Deus te pergunta se você precisa de alguma coisa, o que você falaria para ele? Né? Mas nesse momento, ela fala, não, meu senhor, muito obrigada, eu não estou precisando de nada. Né? E aí Geazi fala, olha, fala para Eliseu, olha, ela não tem filhos e o marido dela é idoso. Então a gente vê que Eliseu lança uma palavra sobre a vida dela, não deu nem tempo dela duvidar, contestar muito, em seguida ela fica grávida e conforme a palavra de Deus que veio sobre a vida dela, no ano seguinte ela era mãe. Né? Então a história dessa mulher, dessa mãe, começa como um milagre. Com certeza, ela já deve ter tido, alguns anos antes, o sonho de ser mãe. Antigamente, era muito importante que as mulheres casadas tivessem filhos. Todas queriam ter filhos. E ela, por algum motivo, não pôde, era estéril. Então, ela já deve ter tido sonhos, frustração, decepção e se acostumou com como ela estava. E, de repente, vem um homem de Deus e fala sobre ela. De cara, ela fala, não. Você não conhece a minha vida, não me iluda, não fala isso. Mas, no ano seguinte, conforme a palavra do Senhor, um milagre aconteceu. Vamos ler agora, 2 Reis 4, a partir do versículo 18. O menino cresceu e, certo dia, foi encontrar seu pai, que estava com os ceifeiros. De repente, ele começou a chamar o pai, gritando, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então, o pai disse a um servo, leve-o para a mãe dele. O servo pegou e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, quando morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela chamou o marido e disse, preciso de um servo e uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Vou e volto depressa. Ele perguntou, mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela respondeu,
não se preocupe. Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos rápido, só pare quando eu mandar. Assim, ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi: olhe, é a sunamita. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão de sua angústia. E disse a mulher: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: juro pelo nome do Senhor, por tua vida, se ficares, não irei. Então ele foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não voltou a si. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então deitou-se sobre o menino, boca a boca, olhos com olhos, mãos com as mãos. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto. Depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou chamar a sunamita, e ele obedeceu. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. E ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão. Então pegou o filho e saiu. Que milagre! Glória a Deus por esse milagre. Né? A primeira coisa que o pai faz, quando está com o menino com problema, ele fala: pai, ai minha cabeça. O que ele faz? Leva o menino para a mãe dele. Não é? E foi o que o servo fez. A mãe ficou com ele no colo, deve ter dado algum remédio na época, feito alguma coisa, tentando ajudar o menino a se recuperar. E ficou do lado desse menino até que ele morre. Então, ela deita o menino naquele quartinho que era do homem de Deus. Mas é interessante que essa mulher não sai chorando, desesperada, pedindo ajuda, pedindo socorro, não. Aquela mulher, ela sabia para onde ela devia ir e quem podia ajudar. Imagina, ela recebeu uma palavra, ela não podia ser mãe, não podia ser filho. E o homem de Deus trouxe uma palavra de Deus sobre ela e ela engravidou e teve um filho. Naquela época, o profeta, ele era aquela pessoa que transmitia a palavra de Deus para as pessoas. Então, ela corre para falar para o seu marido: olha, eu preciso de um jumento e de um servo, e eu vou falar com o homem de Deus. Aí o marido falou: não é dia de culto, não é dia de reunião, o que você vai lá falar com o homem de Deus? Aí ela fala para ele: não se preocupe. E o marido, então, não deve ter ficado preocupado. E pela história a gente vê que aquela mulher fala para o servo: não vamos parar no caminho, nada vai me deter, porque eu vou atrás de alguém que pode me ajudar, de alguém que me pode trazer esperança nesse momento de desespero. E ela vai até ali, devia ser longe, né, onde Eliseu estava, e ao longe, Eliseu, o profeta, avista a sunamita, e fala: nossa, Geazi, acho que é a sunamita que está vindo, pergunta se está bem. E Geazi vai até ela e pergunta: você está bem? Seu marido está bem? Seu filho está bem? E o que ela responde? Está tudo bem. Mas estava bem?
Gente, a gente não pode imaginar a angústia, o sofrimento, a dor, o desespero daquela mulher. E quando ela chega ali, junto a Eliseu, e ela se lança aos pés do profeta, e ela deve ter chorado, e ela abre o coração dela, falou, olha, eu não pedi um filho, conta tudo o que aconteceu. E aí Eliseu, que já tinha feito milagres e milagres, falou, olha, Geazi, leva esse cajado, é meu. Põe do lado daquele menino, porque ele tinha certeza que aquele menino vai ressuscitar. Mas o que ela fala? Olha, se você não foi comigo, eu não vou sair daqui. Ela era uma mulher determinada. Então, Eliseu se levanta e vai com ela. E quando entra e vê aquele menino morto, ele fecha a porta e ora ao Senhor, e clama ao Senhor, e o Senhor faz um milagre na vida daquela mulher. É interessante que há um pouco tempo atrás, o próprio profeta pergunta, você está precisando de alguma coisa? Que eu posso fazer algo por você? E ela disse, não, obrigado. Mas quem é mãe sabe, né, que a gente, como mãe, quantas necessidades que a gente tem, quantas ansiedades, quanta preocupação, quantas coisas que você gostaria de ter para oferecer para o seu filho, não é? Então, aquela mulher que naquele momento anterior não precisava de nada, de repente ela precisa de tudo. Ela precisa de um milagre, ela precisa de uma ajuda. E ela vai até Eliseu, o homem de Deus, algum lugar que tinha presença de Deus. E hoje, a gente pode trazer para os nossos dias, que aquela mulher sabia onde ela ia encontrar lá o Senhor. Que ela podia procurar uma igreja, que ela podia procurar algum lugar onde tem a presença de Deus, algum lugar onde os milagres se manifestam, onde ela vai receber uma palavra para a vida dela, um socorro, onde Deus vai agir, não é? Então, a gente vê que Eliseu, naquele momento, é aquela pessoa que ora, intercede, né, e que em favor dela, e o milagre acontece. E hoje, né, nós como povo de Deus, igreja, também somos essas pessoas que podem orar, interceder, para que milagres aconteçam na vida das pessoas, não é? Eu tenho certeza que essas duas passagens, essas duas mães, cada uma delas teve uma revelação de quem Deus era para ela, e teve uma experiência de como Deus podia agir em suas vidas, né? E não, essa palavra não é só para as mães, é para as mães, sim, porque a gente se identifica muito, né, com a necessidade, e ver como Deus foi tão amoroso, tão misericordioso, para uma que não tinha a quem recorrer. O próprio Deus se manifestou ali no deserto sozinho. E para outra, que vivia no meio de uma cidade, que conheceu Eliseu, o homem de Deus, ela tinha um lugar também onde recorrer e receber o seu milagre, receber algo que ela tanto necessitava. E eu creio que Deus tem isso para cada um de nós. Para que aquelas que são mães, de uma maneira especial, essas palavras, essas mulheres, nesse momento, mostram claramente, você não está sozinha. O Senhor tem os seus olhos sobre você. Deus sabe das suas necessidades como mãe. E Ele é fiel e Ele é poderoso para te dar uma direção, para te fortalecer, para fazer um milagre pela sua vida, né? Um parênteses que eu queria fazer também, é interessante que nessas duas histórias a gente vê duas mulheres que eram estéreis. Sarai, que não podia ter filhos, e a própria mulher sunamita, que não podia ter filhos. Então, Deus é poderoso para abrir o ventre, para dar filhos para aquelas que não podem ter filhos. Quantas mulheres que estão aqui hoje e que podem dizer, olha, eu não podia ter filhos. Eu já tinha tido uma palavra sobre a minha vida que eu não ia ter filhos, mas Deus me abençoou. Quantas mulheres estão aqui hoje que achavam que não iam ter filhos, não é? E que hoje são mães. Glória a Deus. Deus é esse Deus, Deus de milagres. E é interessante, eu quero só ler esse texto em Hebreus 11:11, que fala naquele capítulo dos heróis da fé. Fala em Hebreus 11:11. Pela fé também,
A própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Né? Então, todas nós, esse poder para ser mãe vem do Senhor. Não só o poder para gerar, mas o poder para ser mãe. Porque a gente, como mãe, precisa muito de graça, misericórdia e sabedoria de Deus. Né? E eu queria só terminar lendo 3 versículos para a gente, como filhos. Quem está aqui e fala, minha mãe ainda é viva hoje? Quem está aqui tem a mãe viva? Várias pessoas, né? Glória a Deus. Então, vamos ler esses versículos, que esses são para a gente como filhos. Provérbios 1, 8. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Provérbios 23, 22. Ouça o seu pai que o gerou, e não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Efésios 6, 2, 3. Honra a teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Amém?